Então vamos lá, tem 10 mil reais aí na sua conta, né? Onde você coloca esse dinheiro? Você vai investir em um CDB, por exemplo. Vou pegar aqui e vou investir em um CDB de liquidez diária que está rendendo 100% CDI. Ou muitas vezes encontrei um CDB na minha plataforma, Raul, que está rendendo 110%, 120% CDI. Em alguns momentos da história é totalmente possível. De repente você pode ter aberto a plataforma e encontrado um título que tem uma frase diferente. É um título que tem escrito secundário. E esses títulos muitas vezes vão pagar bem mais do que os títulos de mercado primário, que não aparece nada, só aquele título para você investir no CDB. Nesse caso aqui, o CDB pós-fixado do Banco Inter, oferecendo 118% CDI para 477 dias. Nada mal. Muitas vezes você pode encontrar um secundário oferecendo até 150% somente para 20 dias, ou 40 dias, 80 dias, vários períodos de tempo específico. O que está acontecendo aqui? Será que vale a pena investir nesse tipo de título? Bom, meu nome é Raul Sena, eu sou dono de uma plataforma de investimentos e, portanto, posso te explicar o que está acontecendo aqui, como é que isso nos beneficia e como é que muitas vezes isso entra na sua carteira sem você perceber. Então, antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz vai deixar um like na confiança. Se você não é Sardinha Raiz, segura a sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: o que é um CDB na prática? Vai precisar entender isso para você compreender essa lógica do mercado secundário. Então, um CDB é uma emissão de título feita por um banco para se financiar. Quando o banco vai emprestar dinheiro para alguém, o dinheiro não é do banco. Então, esse dinheiro que ele está te emprestando, quando você passa o cartão de crédito, ou quando você fica no cheque especial, ou mesmo quando você toma um empréstimo, para comprar qualquer coisa que seja, aquele dinheiro pertence a investidores. Muitas vezes investidores que deixaram o dinheiro na caixinha do banco ali, só que esse funding, a gente chama assim no mercado financeiro, o funding é de onde vem o dinheiro, ele é insuficiente. Então, os bancos precisam procurar investidores em outros bancos maiores. Por exemplo, o Banco Inter, ele tem um número de clientes ali que tem um dinheiro específico, Ele tem mais clientes que tomam crédito do que clientes que têm dinheiro na plataforma. Nesse caso, então, ele vai procurar outro banco que tenha clientes que têm dinheiro, mas não tem tanto varejo para emprestar esse dinheiro. No Brasil, por exemplo, o BTG Pactual, a XP ou diversos outros bancos aí que são mais voltados para investidores, eles têm investidores querendo pôr dinheiro, mas o varejo deles muitas vezes não é tão grande ainda. Muitas vezes eles não conseguem emitir CDBs para tomar todo o dinheiro dos investidores que tem na base deles. Eles acabam precisando emprestar esse dinheiro para outros bancos ou emprestar aos clientes deles mesmo, Então ele vai aqui e fala, pode acessar meus clientes aqui, meus clientes vão investir em você. Não por conta dos clientes de varejo, porque você pensar, nossa, mas o BTG eu conheço menos do que o Nubank, eu conheço menos do que o Banco Inter. Mas é que na hora que você vai olhar o tamanho da carteira de crédito, o IB do BTG, tem clientes ali que tem bilhões de reais. Então quantos clientes você tem que ter para valer cada cliente de 1 bilhão, É bastante cliente ali que você teria que ter. Aí, o Banco Inter, nesse cenário, ele vai lá e procura esses outros bancos, pode ser qualquer banco, Pode ser o Itaú, pode ser qualquer banco que tenha distribuição e fala, você pode oferecer o meu CDB aí para os seus clientes? Você vê que os bancos são meio aliados, apesar de inimigos também, E ele vai lá e oferece esse CDB aqui. Um cliente vai, pega esse CDB, investe nele e agora o Banco Inter vai pegar o dinheiro desse cliente e vai emprestar ganhando mais juros. Se ele está pegando aqui 118% de CDI, ele tem que emprestar para os outros cobrando, 25% ao ano, 40% ao ano aqui, para valer a pena. Em juros de cartão de crédito é muito fácil, em outros tipos de juros também. Mas o principal do Banco Inter e do Nubank, é realmente o juro de cartão de crédito. E ele vai pegar esse dinheiro, então, ganhar, ficar com o lucro dele, pagar 47% de imposto, o restante ele vai devolver para o investidor, dessa rentabilidade específica. Até aqui tudo bem, você já sabia como é que isso funcionava, CDB, beleza. O dinheiro do CDB vai para os investidores, o investidor compra o CDB, o dinheiro vai para o banco empresta o dinheiro, devolve, as cadeias aqui todas feitas. Nesse cenário, o banco que ofereceu o cliente, ofereceu o título para o investidor, esse banco que não tem nada a ver, não é o Banco Inter especificamente, o Banco Inter é o emissor, o Banco BTG, nesse caso aqui, é o cara que ofereceu para os investidores, o investidor, ele é o tomador desse crédito, Tomou o crédito aqui, ficou assim. Nesse cenário aqui, o que vai acontecer? O distribuidor, que foi o caso nesse BTG Pactual, nesse caso desse título aqui específico, ele vai comer uma comissãozinha disso. Então, por exemplo, 118% do CDI não é o quanto o Inter estava oferecendo de verdade. Pode ser que ele estivesse oferecendo 130%. Daí ele foi lá e comeu essa taxinha. Essa taxinha é o que a gente chama de rebate. E é por isso que muitas vezes o seu assessor de investimentos, quando você está sendo atendido ali no modelo commission-based, ele vai falar para você, investe nesse CDB aqui, tá pagando 100% de CDI, por exemplo, paga menos que o Tesouro Selic, 0,10 a menos, mas é melhor para ele que você coloque, porque o Tesouro Selic tem uma comissão menor.
Então é assim que funciona. Muitas vezes pode pensar, esses investimentos são iguais, né? Mas não necessariamente, que o rebate que está sendo oferecido é maior para ele lá. E aí, beleza, todo mundo ganhou dinheiro, todo mundo feliz, o investidor, tomador, distribuidor, todo mundo feliz aqui com essa manobra. Em algum momento, o cliente, ele decide que ele não quer esperar até 2027 para ver o dinheiro dele de volta. Acontece alguma urgência, dá uma dor de barriga, sei lá o quê. Ele liga no assessor dele, né? E fala, olha, eu queria vender meu CDB. Só que CDBs que não tem liquidez diária, ele não tem garantia de recompra imediata. Esse assessor que está trabalhando aqui, o distribuidor no caso, ele vai pegar outra pessoa na rede aqui e perguntar, ó, você não quer um CDB? Então ele vai oferecer esse CDB na plataforma. Ele vai pegar essa comissão e ganhar de novo, porque agora ele vai cobrar um dinheiro do cara que quer antecipar. Então o cara que quer antecipar, se o título valia, por exemplo, vai valer no vencimento, por exemplo, R$4.000, eu vou repassar ele agora valendo 3.700. Vou repassar ele valendo 3.700, isso aqui vira minha comissão. Na prática é mais, tá? Vou repassar valendo 3.700, isso aqui vira minha comissão. Ou muitas vezes, todo o rendimento que o cliente teve ao longo de um ano vai pro pau e eu devolvo só o valor investido. Então o cliente tinha R$1.500 ele investiu. Agora já tá valendo 3.000 títulos, mas eu devolvo para ele a R$1.500 e eu ganho o título para vender no mercado secundário. Só que, se eu deixar ele na prateleira do mercado secundário ali, à toa, né? Enquanto isso o banco tá pagando. Ele virou o tomador, né? Por um tempo limitado. Pode demorar para esse título sair. O que o banco faz? Ele vê quanto tá os títulos rendendo ali, por exemplo, tá 110% CDI. Ele pega uma rentabilidade nesse título, repassa ele a um preço que ele vai render, por exemplo, 118. Ele repassa ele a um preço diferente. Não é que de fato ele tenha sido emitido a 118. É que agora eu abro mão de uma parte do meu lucro, transfiro uma parte do meu lucro para um novo tomador, para um novo investidor, e esse investidor agora, ele vai ficar com esse título, né, que vai render para ele 118% do CDI, por exemplo. Então o mercado secundário tem alguma coisa de perigosa? Não. Tem. A princípio, quando você pensa assim, você fala, cara, não tem nada de errado. Eu vou me tornar um tomador de um crédito no mercado secundário e não tem problema nenhum. Só que aqui tem um problema. Normalmente, quando você vê uma ampla oferta de algum banco no mercado secundário, é porque alguém pode estar achando que esse banco vai quebrar. Por exemplo, antes do Banco Master falir, todas as pessoas estavam desovando títulos do Banco Master a qualquer preço. E o banco estava repassando a CDI 147% de CDI, 150% de CDI. Por quê? Porque as pessoas estavam querendo vender os títulos de Banco Master a qualquer custo. Então, por exemplo, a pessoa não se importava. O título foi emitido a 120%, se ela tinha ganhado, se ela tinha investido 2.000, já estava em 5.000, 6.000, por exemplo. Às vezes a pessoa ia lá e falava, não, eu passo esse título aqui a 4.000. A pessoa desesperada, não, só quero meu dinheiro de volta. E o banco ficava com esses 4.000, ainda repassava o título e ganhava dinheiro de novo. Então, é assim que essa máquina gira. O mercado secundário, ele é muito bom, ele não tem nada de errado, ele é uma oferta interessantíssima, só que muitas vezes você precisa fazer uma análise de como está a qualidade desse banco de qual você está tomando esse crédito. Eu te recomendo, você pode vir aqui na analítica, por exemplo, olha, pode consultar primeiro se for um banco de capital aberto e ver como é que está a saúde financeira do banco, né? Recomendo você verificar se ele é lucrativo. Aqui, por exemplo, o Banco Inter teve 146 milhões de dólares de lucro, né, nos últimos 12 meses. Nada mal, né? Um banco que teve um lucro relevante aqui nas operações dele. Então, essa é uma das coisas. Você pode consultar o Banco Data, é um site que está meio desatualizado, tem um tempo, mas você ainda consegue utilizar aqui. Por exemplo, pode digitar o nome de qualquer banco, o Banco Inter aqui, por exemplo, está meio desatualizado o site, não está legal. Vou até ver se eu consigo trazer esses dados para um outro site com menos anúncios e tal. Você consegue ver aqui, o lucro líquido do banco é consistente, ele está crescendo, e aqui você consegue ver o índice de Basileia do banco, né? A imobilização é bem baixa, o banco não está com muito dinheiro imobilizado, o que é positivo, ou seja, ele tem aqui 7% só do capital imobilizado e está com índice de Basileia de 17%, ou seja, é um índice saudável, né? Você pode ter até 50% aqui de mobilização e você pode ter até 12% aqui de índice de Basileia, né? Que seria o mínimo 12%, tá? Quanto mais Basileia, melhor. Quanto menos de mobilização, melhor. Então aqui você consegue ver e consegue ver também o tamanho da carteira de crédito, etc. do banco. Sempre que você for investir em um CDB, no mercado secundário ou no primário mesmo, uma coisa que você deve fazer é isso aqui. Agora, é importante se lembrar e entender bem essa conta aqui, que algumas pessoas não entendem, né? O mercado secundário ele não está inventando dinheiro, né? Sempre que você vai vender seu título antecipadamente, você está perdendo dinheiro e é por isso que o título oferece mais. Por exemplo, vamos supor que um título foi oferecido por R$1.000. No começo, você investiu R$1.000 em um CDB. Estou falando título, CDB, tá? R$1.000 em um CDB. A rentabilidade dele ofertada era de 15% ao ano, né? Vamos supor que ele foi emitido lá quando a Selic estava em 15% ao ano. O vencimento dele é em 5 anos. Ele vai render no total R$2.011. Nesse cenário aqui, vamos supor que nessa data aqui, ó, no mês 31 aqui, o título já estava valendo R$1.451. Lá no mês 31. Então já tinha 31 meses aqui que passaram. Na hora de vender esse título, o que vai alterar a rentabilidade é que eu vou pegar esse R$1.451 e eu vou vender ele por R$1.200, por exemplo. O que vai resultar
em um título que está com a rentabilidade ao ano maior, mas na prática a rentabilidade do título é a mesma. O que mudou foi o por quanto eu vendi ele. Como eu vendi ele por um valor menor, né? Por exemplo, vai ter que render lá no final 2.011. Só que se eu vender esse título aqui por R$800, R$800 vezes 5 anos só daria 1.600. Então essa taxa de juros ela vai ser corrigida até que dê o mesmo resultado. Por exemplo, nesse caso aqui, 20,25%. Então, como eu vendi ele a R$800, o título já está valendo 1.200, o banco, né, o distribuidor, ele vai colocar, não, esse título aqui, se você investir R$800, ele vai render 20,25% ao ano. Por quê? Porque ele vai colocar quanto que vai valer o título lá no vencimento. Então, quando um banco está oferecendo uma rentabilidade muito acima da média, muitas vezes, se for de mercado secundário, você não deve duvidar do banco, você não deve ter medo do banco ali. O que está acontecendo nesse cenário aqui é que o investidor decidiu vender o título dele antecipadamente e assim aconteceu isso, né? Assim ficou dessa maneira, o título foi oferecido no mercado secundário. Você só vai conseguir acessar títulos do mercado secundário se você abrir a plataforma logo cedo. Não, Raul, eu estava achando do Banco Master no meio da tarde. É porque o Banco Master já estava bem enrolado. No geral, você só vai conseguir acessar esses títulos se você abrir a plataforma ali por volta das 10 da manhã, por volta da abertura de mercado, porque esses títulos vão girar muito rápido. Você tem que estar numa plataforma de investimentos maior ou que tem muita oferta desses títulos. Para os nossos alunos lá da UVP, né, a gente faz até um comunicado diário, todos os dias eu faço um comunicado, onde a gente envia um e-mail com os relatórios que a pessoa tem na semana aqui. Esse relatório, né, sempre por volta das 10 da manhã, 11 da manhã no mais tardar, a gente mostra aqui algumas ofertas de títulos que estão disponíveis ali no mercado secundário. Então eu pego aqui e já ofereço para os clientes, olha só, títulos aqui, pagando 15,21% do PicPay, 15,22% do BMG, lógico que só bancos mais tradicionais aqui, né, e LCIs isentas nesse sentido. Se você foi aluno da UVP ou é membro da consultoria aqui, você recebe uma oferta dessa ou mesmo se é seu consultor, né, ele já vai ali diariamente e já pega essa oferta para você. E tem uma vantagem, quem está dentro da UVP, você não paga na hora de investir em CDB, na verdade você paga, mas devolve, você não paga esse rebate, porque como a gente faz a distribuição, a comissão que a gente ganharia disso, ela é devolvida para você. Isso é uma questão que a gente faz na hora, é o combinado que a gente tem dentro da UVP por ser uma consultoria de investimentos aqui, então a gente faz essa devolução na hora. A única taxa que a gente ganha é a remuneração que você escolhe nos pagar ali, né? Dependendo do plano que você está alocado. Então isso aqui é muito interessante, acho que eu expliquei tudo sobre os rendimentos aqui e sobre mercado secundário, que é uma dúvida que muita gente tem. Agora eu queria convidar vocês para uma coisa. Se você ainda não tem acesso a esses benefícios da UVP, né? Você vê que é, cashback no investimento, etc. E não só isso, como a informação, né? Porque muita gente não sabe o que é isso aqui, acaba perdendo essa oportunidade. O que você pode fazer é entrar aí em auvp.com.br, você lá dentro da plataforma, né? Depois de você entrar aqui, se você for aprovado no nosso processo seletivo, você vai ter acesso não só a CDBs de mercado secundário, não só a nossa plataforma de investimento, mas a várias aulas com esse tipo de tema, te explicando dessa maneira didática, assim, sobre como você consegue acessar os mercados e tirar a maior vantagem de cada tipo de oportunidade. Então, você pode preencher o questionário, você não precisa saber nada sobre investimentos, não é isso? Essa avaliação aqui, ela tem simplesmente a função de entender em que momento da vida você está e se faz sentido para você investir aqui com a gente. Então, se fizer sentido, você vai ser aprovado e lembre-se do compromisso da UVP, né? E se você assistir todas as aulas da UVP e não ficar satisfeito, o que você viu aqui que é impossível, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Mas é autodeclaratório. Você vai lá e fala, não quero, né? Não funcionou para mim, pode ter emitido seu certificado, pode ter feito tudo, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Então, esse é nosso compromisso aqui. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, e o like?